Bem, graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui nesta ocasião para juntos estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Que o Deus eterno de Israel, o nosso amado Senhor Jesus Cristo, vos abençoe grandemente. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui nesta ocasião para compartilhar com vocês a palavra de Deus, o ensinamento de sua palavra. Peço que o Senhor abençoe grandemente a todos que estão aqui presentes nestes momentos, que possam ser ricamente abençoados com a sua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Também agradeço pela audiência dos nossos amados inscritos de nossa plataforma aí no YouTube, o nosso canal. Peço que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe grandemente, possa abrir o entendimento de vocês também, e a cada nova exposição possa falar aos vossos corações no nome do Senhor Jesus Cristo. Continuo pedindo o apoio de vocês aí que são os meus inscritos em nosso canal, que se inscrevam, compartilhem, cliquem no sininho das notificações para que assim vocês possam ficar à parte aí das novidades, as novas exposições que nós publicamos aí no nosso canal. Também compartilhem com seus amigos, com seus irmãos em Cristo, também em grupos de WhatsApp. Que Deus lhes abençoe grandemente e que o Espírito Santo de Deus possa falar ao coração de todos que possam chegar a ver esta humilde exposição das Escrituras Sagradas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, sem mais delongas, nós seguimos aqui com as nossas exposições na primeira carta de João, no capítulo 2, e aí de versículos 18 até o 21. Então hoje nós seguimos as nossas exposições aí na primeira carta de João, no capítulo 2, de versículos 18 até o 21. Acompanhe comigo quem estiver com a sua Bíblia. E diz assim, Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi, porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Amém? Até aqui a leitura da palavra de Deus. Então, como já dito anteriormente, que o Deus eterno de Israel nos abençoe grandemente, nos permita entender a sua palavra. Então nós seguimos aqui com nossas exposições nessa carta maravilhosa e agora nós seguimos aí dos versos 18 até o 21. O nosso autor ele segue aí com as suas advertências e agora ele passa a alertar os crentes aí do primeiro século na Ásia Menor, mas também ele traz um alerta para seus futuros leitores, aqueles que futuramente leriam essas palavras que aqui foram registradas, no caso, nós agora em tempo presente. Então é um alerta para as suas igrejas ali na Ásia, mas também é um alerta para nós nos dias de hoje. E ele vai dizendo aí que já chegou a última hora. E última hora aqui na carta de João faz referência a todo esse período que começou aí com a morte, sepultura, ressurreição e ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo até os dias de hoje. E desta forma, última hora significa aí princípio de dores, o início aí, uma preparação para um período que nós chamamos aí de grande tribulação, fim dos tempos. E o que João queria dizer quando diz que já era a última hora, que o fim dos tempos já havia chegado? Ele estava dizendo aí que o fato de ter falsos mestres, falsos apóstolos infiltrados aí no meio das igrejas da Ásia e ainda nos dias de hoje, isso fazia referência que o povo de Deus estaria vivendo no fim dos tempos, vivendo aí o princípio de dores. E aí de forma minuciosa,
e profunda, ele traça a diferença do verdadeiro crente para um falso crente. Só que o que ele chama mais atenção aí é a diferença que há entre o verdadeiro Cristo e o anticristo. E deste modo, ele começa a falar aí do homem do pecado, que foi mencionado pelo apóstolo Paulo, lá em sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Abram comigo aí, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Depois nós vamos ler o versículo 7 e 8. Mas veja o que está dito aqui, ó. Segundo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, e segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, a grande tribulação, a ascensão do anticristo aqui a este mundo, a revelação completa dele não vai se dar até que venha, sem que antes primeiro venha a apostasia. E eu estava falando em um culto anterior aqui, com esta congregação, a respeito do que era a apostasia. Apostasia é negar a fé, apostasia é divórcio com Cristo, é separação de Cristo. Uma pessoa que entra em apostasia, ela já não quer mais nada com Cristo, ela não quer saber de Cristo. Ela tem aí repulsa de Cristo e desta forma, a única coisa que ela quer de Cristo é distância, porque ela já não crê mais, ela negou a fé. Então Paulo ele diz aqui que a aparição deste iníquo, deste homem do pecado, vai ser precedida aí de várias aparições do seu espírito de oposição manifestado nesses apóstatas. Então ele diz, ó, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, sem que venha o divórcio com Cristo, ó, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele diz mais aqui, ó, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama a Deus ou é objeto de culto, ao ponto de ostentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele diz, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava vos dizer estas coisas? E no verso 7 e 8 ele fala mais, ó, com efeito o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então o inimigo aí, ele está aguardando que o Espírito de Deus seja afastado aqui deste mundo, para que o espírito de oposição a Cristo possa de fato, de todas as maneiras, entrar em operação. Não que o Espírito de Cristo já não esteja no mundo, mas ele vai entrar de forma dura e de forma ferrenha depois que a igreja do Senhor Jesus Cristo for arrebatada. Depois que essa igreja for levada da terra e o Espírito de Deus for tirado da terra. E desta forma, o inimigo vai ter toda a facilidade para estar trabalhando. E então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação do seu poder. Então Paulo, ele dá o alerta aí, assim como João, de que o anticristo viria, mas ele também demonstra como é que os crentes iriam se defender aí desta aparição. E vamos seguindo aí, ó. Então esse líder aí, esse anticristo, este homem do pecado que vai se levantar, ele será um líder político que vai se levantar no mundo e ele vai governar o mundo inteiro. Ele será aí um tirano. E todos aqueles que se opuserem a ele, meus irmãos, infelizmente eles vão ser eliminados. Este é aquele personagem que o apóstolo João ele chama de besta que sobe da terra, aqui em Apocalipse, no capítulo 13, versículos 1 e 2. Vejam comigo aqui, ó. Apocalipse, capítulo 13, versículos 1 e 2. É necessário notarmos que aqui nesse texto de Apocalipse, o apóstolo João ele dá um pouquinho mais de informação e ele demonstra que esta besta vai subir do mar. E quando ele diz que a besta sobe do mar,
ele sobe aí do meio de multidões, povos, nações, línguas e reis. Não são águas aí literais do mar, mas ele está falando aí que ele emerge do meio das lideranças políticas, do meio dos países aí, ele vai se levantar. E aí nesse meio dessa política suja que está no mundo é que vai surgir o anticristo. Então veja aqui, ó, versículo 1 e 2 do capítulo 13 de Apocalipse. Ó. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então aqui João ele demonstra que será um líder político que vai se levantar, um tirano que vai governar o mundo inteiro, aquele que vai se sentar no trono de Satanás aqui nesta terra. E todos sabem que o príncipe deste mundo é Satanás. Hoje quem governa esse sistema podre e sujo que nós estamos vivendo aqui, que é este mundo e essa sociedade atual, é Satanás. E desta forma o diabo ele vai oferecer o seu trono a este homem. Então é a besta que sobe do mar, que sobe aí do meio dessas lideranças políticas, do meio das nações. O prefixo ante aí, meus irmãos, faz referência a alguém que é contra ou que se opõe a Cristo, mas ao mesmo tempo é alguém que quer surrupiar o lugar de Cristo. Então, só que depois ele declara aí mais abaixo que muitos anticristos haviam se levantado no mundo. E João, ao falar a respeito disso, ele denota que o espírito do anticristo já estaria aqui na terra e estaria aí desde o princípio aí da igreja cristã, lá no primeiro século, já estaria tentando surrupiar o lugar de Cristo. Então, quando ele fala aí de muitos anticristos que haviam se levantado no mundo, ele fala aí de todos esses falsos mestres e falsos apóstolos que haviam se levantado ali em seu período. Também nós podemos aplicar aos falsos mestres de hoje também. Versículo 18 e 19. Notem comigo aqui, ó. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, quando João ele começa a falar aqui do anticristo, como foi dito aí anteriormente, fala a respeito de um líder político que vai se levantar e vai governar o mundo inteiro. Então, refere-se a esse líder que se levantará no futuro e governará o mundo inteiro. Ele será um tirano que usará de todos os recursos, de todos os métodos para tomar o lugar do Senhor Jesus. E como eu disse aí, quem se opor a ele, infelizmente, vai ser eliminado. Nós lemos aí no capítulo 13, versículo 2 de Apocalipse, João falando aí de animais selvagens e ferozes, como leopardo, urso e leão. E isso João usa como símbolo para representar a crueldade deste homem, que no período em que nós chamamos aí de grande tribulação, ele vai derramar muito sangue. Então o seu poderio, a sua liderança, ela vai se consolidar baixo a muita destruição, debaixo de muito derramamento de sangue aí. Então será um homem muito cruel. E este homem, desta forma, ele será completamente a encarnação de Satanás. Esse é o anticristo escatológico, esse anticristo que está reservado para o futuro. Ele é a própria encarnação do diabo aqui nesta terra. E como eu disse, será um homem inescrupuloso, um homem sem afeto moral, sem amor pelo próximo. Ele não vai ter respeito por ninguém, apenas por sua liderança, que é o diabo. Então, quando o nosso autor ele fala de anticristos aí no plural, como eu disse, refere-se ao espírito do anticristo.
propriamente dito, o espírito de oposição que já está no mundo aí, espírito de oposição ao Senhor que já está no mundo desde quando Cristo se manifestou. Então, quando ele fala de vários anticristos aí, fala do espírito de oposição ao Senhor. Isso fala dos falsos mestres daquele tempo lá, gnósticos, libertinos, judaizantes e filósofos gregos. E como eu disse, se aplica também aos falsos mestres de hoje. Então, quando ele fala aí de espírito do anticristo já manifestado no mundo, de anticristos aí, fala de falsos mestres. Já no versículo 19 aí que nós acabamos de ler, ele salienta o que é que define que alguém é um genuíno escolhido de Deus, um genuíno escolhido do Senhor. Ele esclarece aí que os gnósticos, eles saíram aí do meio dos cristãos daquele tempo porque eles não eram verdadeiros crentes, eles não eram filhos de Deus. E como nós ouvimos aí em outras exposições aí, principalmente na carta de Judas, esses homens, eles de fato eram ali anticristos porque eles não tinham nenhum tipo de afeto, de amor pelo próximo, porque eles eram aí homens que estavam preocupados apenas com os seus interesses e nada mais. Diziam que eram pastores que estavam ali para liderar as congregações na Ásia, mas a única coisa que eles queriam era sustentar os seus interesses vios e ímpios. Então eles não eram filhos de Deus, eram falsos crentes. E sendo assim, o que nos define como verdadeiros escolhidos de Deus, meus irmãos, verdadeiros eleitos, é a nossa perseverança, a nossa permanência na fé, sustentados pelo Espírito Santo de Deus. Se você permanece, se você continua perseverando na fé, porque você é um verdadeiro eleito de Deus. Mas veja o que ele diz aqui nos versos 20 e 21. Ó. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Então, ele salienta aí que eles, lá no primeiro século, e também nós hoje, nós temos a unção que vem do Santo, ou seja, a unção que vem de Deus, a unção que vem do Espírito Santo. E é por isso que nós conhecemos a verdade. E João ele escreve essa carta com o interesse de frisar os principais ensinos aí das doutrinas de Cristo, para que aqueles que conhecem a verdade ficassem fundamentados. E nesse sentido, nós temos o conhecimento da verdade, pois o Espírito que guiou os crentes na Ásia Menor, ali no primeiro século, ele segue nos guiando hoje. Veja aí em João, capítulo 16 e versículo 13, onde o apóstolo João ele escreve que o Espírito Santo de Deus ele nos guia a toda justiça e a toda verdade. Então, João capítulo 16 e versículo 13, Evangelho de João, no capítulo 16 e versículo 13, ó. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por mim mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, o que ele segue nos pontuando aqui? Então, ele diz que é isso que nos impossibilita, meus irmãos, de cair da graça, de entrar em apostasia, pois o Espírito Santo ele nos sustenta. A apostasia só é possível para aqueles que nunca tiveram um encontro genuíno com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que o autor da carta aos Hebreus diz, que é impossível que alguém que conheceu os mistérios da graça de Deus possam cair de novo em arrependimento. Porque uma vez que eles caíram, já não podem retornar, porque se retornassem exporiam o Cristo à vergonha, ao vitupério. Mude ao comentar esses versos aqui, falando a respeito aí dos gnósticos, que nós falamos um pouco deles ali no versículo 19, ele diz o seguinte, ó, a sua separação do grupo cristão é a prova de sua falsa profissão. Profissão do quê? Profissão de fé, ó. E o afastamento denunciou-os como anticristo.
A apostasia é possível para aqueles que nunca realmente aceitaram a Cristo como o seu Salvador. Notaram isso? Que a apostasia só é possível para aqueles que nunca de fato aceitaram a Cristo em verdade. Porque se tivessem aceitado a Cristo, o Cristo que está entronizado em seu coração os manteria de pé. Mas se eles não têm o Espírito de Cristo, como é que vão se manter de pé? Então por isso que os gnósticos e libertinos saíram da igreja primitiva, porque eles não eram guiados pelo Espírito Santo. E todos aqueles que entram em apostasia e começam a desconstruir todo o ensinamento bíblico, todo o ensinamento que é correto, eles estão entrando em apostasia e jamais retornarão, porque estão blasfemando contra o Espírito de Deus. Nesse sentido, um eleito ele pode até se desviar, meus irmãos, mas assim como o filho pródigo, ele sempre retornará para a casa do Pai. Se não retornar, é porque de fato não é eleito, ele não teve um conhecimento verdadeiro ali do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqueles que, entre aspas, caem da graça é porque nunca estiveram nela. Mas se você experimentou a graça, se você está verdadeiramente em Cristo, se você renasceu, ainda que você se desvie por algum momento, o próprio Espírito Santo que te chamou na graça, ele vai te trazer de volta e ele vai te conduzir ao redil do Senhor. Com isso eu já posso concluir com algumas liçõezinhas aqui que nós aprendemos nesse texto. Prestem bem atenção nisso aqui, ó. A primeira lição. João ele alerta aí que a falta de comunhão com os demais crentes que confessam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e se julgar superior, se julgar como sendo o único grupo correto, isso é ser anticristo, é ser contra ele, ser contra Cristo, assim como os gnósticos o eram. Não sei se todos recordam, mas os gnósticos libertinos, eles se julgavam um único grupo santo, o único grupo correto dentro de um cristianismo que estava se espalhando pelo mundo inteiro. Os gnósticos e libertinos se julgavam como os únicos conhecedores da verdade. E nós entendemos que todo aquele que é chamado na graça, todo aquele que conhece as Escrituras, ele de fato conheceu o que é a verdade. Então, falta de comunhão com os demais crentes que confessam a Cristo como seu Salvador é ser anticristo, é ser contra Cristo, igualzinho os gnósticos e libertinos que se julgavam o único grupo aí perfeito, seleto, o único grupo iluminado. E deste modo, entendam que toda pessoa que confessa a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se ele não deturpa a palavra, ele é meu irmão, ele é seu irmão também. Em suma, o que nós aprendemos aqui é que nós jamais devemos entrar em um espírito separatista, porque quem causa divisão é o diabo, não é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor ele nos ensinou o amor, a união e a concórdia entre todos. Veja aí em Filipenses, no capítulo 2, versículos 3 e 4, o que diz o apóstolo Paulo. Ele diz algo aqui que é sumamente importante para nós, que nós jamais devemos nos esquecer. Então, a carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. A carta que antecede a carta aos Colossenses, a carta à igreja de Colossos ali. E diz o seguinte aqui, ó. Prestem bem atenção. Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, nada façais por partidarismo. Considere os outros superiores a você, porque um cristão ele está aqui para servir. Ele não está agora no momento para ser servido. Assim como Cristo, quando veio, há mais de 2000 anos atrás, ele havia vindo como servo. Ele se esvaziou da sua plenitude ali. Ele se esvaziou do que ele era para se tornar como um de nós. Ele se tornou um de nós, como dizia William Barclay, nos seus comentários bíblicos ali,
para que nós pudéssemos se tornar como ele. Então ele se esvazia da sua divindade ali por uns momentos, por um tempo, e se torna como um de nós, mas sem experimentar o pecado, para que nós pudéssemos ser iguais a ele. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então ele está dizendo, não fique se preocupando com os seus interesses. Ainda que isso é bom, meus irmãos, você ter suas metas, você se preocupar com os seus sonhos aí, seus objetivos, mas isso não é o mais importante. Você tem que se preocupar com a causa do seu próximo, você tem que olhar para todos com amor. Então nada façais por partidarismo, mas faça tudo em amor, considerando os outros superiores a você. E uma segunda lição aqui, última que nós aprendemos, é a respeito do anticristo. Então, de acordo com o que João nos ensina aqui, meus irmãos, é mais um ensino que eu trago a respeito dessa figura aí patética e diabólica do anticristo. O anticristo, o homem do pecado, meus irmãos, ele não vai ser um mero ensinador aí, um mero mestre que se opõe a Cristo de forma teórica. Ele vai ser alguém que vai se opor a Cristo de forma dura, de forma ferrenha. E ele usará de todas as ferramentas que ele tiver para tomar o lugar do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai tentar se parecer com o Messias. E o próprio apóstolo Paulo, na escritura que nós lemos ainda há pouco, lá na sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, ele disse que esse anticristo ele vai se sentar no templo de Deus, ele vai se sentar no trono de Deus querendo parecer Deus. Então nós temos que ficar alerta a personagens que se levantam, tentando surrupiar o lugar do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda que não seja o anticristo escatológico, mas ele é um desses anticristos aí no plural que João denota aqui. Então ele se oporá de forma dura, de forma ferrenha, e de todas as formas ele vai tentar tomar o lugar do Senhor Jesus e usará de requintes de crueldade, meus irmãos, aí no período que nós chamamos de grande tribulação. Então, meus irmãos, prestem bem atenção em figuras que se apresentam como Messias, se apresentam como sendo o próprio Cristo. Então ele vai tentar apagar da memória do povo aqui desta terra, dos seres humanos, o nome que está acima de todo o nome. E se você pensar aí com uma mente semita, ou com uma mente de alguém que viveu lá no período lá do apóstolo João, ali no Oriente Médio, quando você fala de apagar o nome de uma pessoa da memória, isso significa que o anticristo ele vai querer tirar da memória, da mente dos seres humanos que um dia Cristo passou por esta terra. E quando diz apagar o nome dele aí da memória, isso significa que ele vai querer fazer parecer que Jesus nunca existiu. Então todo aquele que se opõe a Cristo desta forma, tentando apagar o nome do Cristo de existência e da memória dos seres humanos, ele de fato é caracterizado como anticristo também, contra Cristo, antipalavra, alguém que não quer que Cristo permaneça nos corações. Então ele vai tentar apagar da memória dos seres humanos o nome que está acima de todo nome, que é o nome do Senhor Jesus. Desta forma, meus irmãos, é necessário nós nos aprofundarmos a cada dia em conhecer o Senhor e conhecer a sua palavra, para que quando o anticristo se manifestar, nós possamos reconhecê-lo, identificá-lo e ter aí as armas para se defender dele. Abra comigo novamente em Apocalipse, no capítulo 13, e veja o que João nos diz aqui, Apocalipse 13, versos 4 até o 7. E aqui ele descreve claramente um pouco disso que eu estava dizendo aqui a respeito da oposição que o anticristo vai trazer contra o verdadeiro Cristo.
Ele vai tentar de todas as formas tomar o lugar de Cristo, e aqueles que se opuserem a ele, como eu disse anteriormente, infelizmente serão eliminados. Veja o que diz aqui, Apocalipse 13, versículos 4 até o 7. Ele fala a respeito dos incrédulos aqui. E adorarão o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, 3 anos e meio aí, 3 anos e meio, com meses aí de 30 dias redondinho. E ele segue aqui, E foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então aqui ele demonstra que ele vai se opor a Cristo, vai se opor àqueles que se opuserem a ele, e aqueles que não quiserem aí dobrar o seu joelho perante ele vão ser eliminados, porque ele será o governante supremo no meio dessa grande tribulação. E no versículo 15 desse mesmo capítulo 13, aqui já fala a respeito da outra manifestação do diabo, que é o falso profeta, mas diz o seguinte aqui no versículo 15, Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, meus irmãos, este homem aí que nós chamamos de anticristo, este governante aí que se levantará no período da grande tribulação, que governará o mundo inteiro, ele será um tirano, alguém que vai se opor a Cristo, e aqueles que se opuserem a ele vai eliminar, ele não vai ter nenhum tipo de pena dessas pessoas. Então se aprofunde nas Escrituras, medite na palavra, se alimente dela, se prepare, porque a igreja está prestes a ser arrebatada. E aqueles que não estiverem preparados, meus irmãos, infelizmente, eles vão ficar para trás. Igualzinho aquele filme Deixados para Trás. E quando eles verem que ficaram para trás, aí será um período que eles terão que lutar para permanecer em Cristo, aqueles que vão descobrir a fé nesse período. Mas, para nós, eu digo o seguinte, é melhor nós nos prepararmos agora, para que não tenhamos que nos preparar depois. A igreja, de fato, vai ser arrebatada num período aí pré-tribulacionista. Então é necessário nós estarmos nos preparando a cada dia, comendo da palavra do Senhor e nos fortalecendo. E assim nós vamos estar preparados para identificar o anticristo e nos defender aí da sua perspicácia, da sua enganação, da sua falta e da sua falsa messianidade. Bem, que o Eterno nos abençoe e, como sempre tenho falado, vigiemos e nos preparemos. Que Deus nos abençoe grandemente.